te amo, Deus. Senhor, obrigado. Obrigada, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração. No mais profundo, Senhor, do nosso coração, nós entregamos a Ti, Pai. Sabemos que é pouco, Senhor, comparado a tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas nós entregamos a Ti, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem se sentar. O Senhor abençoe a cada um. Agora nós vamos... Pregadora da noite, que é a tia Jenny. Deus abençoe, amiga. Hoje eu gostaria de gente conversar um pouco, fazer uma coisa diferente hoje no último. Vou passar o microfone para cada um vai falar uma coisa. Não é brincadeira, tá? É só para dar um susto em vocês. Hoje a gente estava falando para eles, Israel, acho que o Rini já estava aqui, que é o nosso último culto, no sábado. Hoje vai ser o último culto. Aí todo mundo, na hora que eu falo que é o último culto, todo mundo fala, tá? Clarinha, tá transmitindo? Grava pro pastor. Brincadeira. Vai, eu vou falar. Hoje é o nosso último culto. Teve gente que comemorou lá atrás, irmão. Que isso? De novo? Vai lá, gente. Agora o Herbert tá filmando, tá? Mas não pega só eu, não. Não, Camila, sem vergonha. Amanhã tem foto na escola bíblica, você vai ver só. Vamos lá. Hoje é o nosso último culto de jovens desse ano. Foi? Foi ensaiado, ó. Belezinha. E eu queria começar perguntando para vocês. Depois a gente vai falar sobre uma pessoa aqui da Bíblia que todo mundo conhece. Quem aqui no começo do ano pegou aquela fichinha e colocou os objetivos para o ano? O que você queria para o ano? Sabe? Quando o pastor dá assim, o papel. Ou às vezes você não veio no culto, mas você fez algumas metas para esse ano. Quem que fez? Tem na mente. Vocês não fizeram? Não? Mas você tinha alguma coisa em mente para esse ano, Camila? Não sabe, não. Isabela? Não? Foi indo. Ou algum objetivo que você queria, alguma coisa para esse ano? Não pode. Quem mais? Você teve, Elaine, meta para esse ano? Na cabeça também, Sarinha, Letícia, vocês tiveram meta? Não? Foi só tranquilo? Vanessa? Teve meta? Você alcançou? É? Você pode compartilhar? Você quer compartilhar? Esquecendo, né? Tá ótimo. O crescimento. Ai, que belezinha, que Deus abençoe. Crescer dói, viu, gente? Em todos os sentidos. Ai, que bem. Amém. Graças a Deus. E você, Rino, você teve objetivos?
Teve? Você conseguiu alcançar algum esse ano? Você quer compartilhar? É isso mesmo, parabéns. E você, Israel, você tinha meta para esse ano? Não, só deixou, entregou na mão de Deus. Passou? Aí, ó. Oh! É que tá aprendendo ainda, né, Israel? Fala. E você, Herbert, você teve. Você alcançou? Você quer compartilhar? Você quer compartilhar alguma? Tá no processo ainda? Tá para nascer. Você quer compartilhar alguma coisa assim? Tá indo. Tá encaixando para nascer. Amém. A gente tem que confiar, né? Nem tudo a gente vai entender, gente, na vida, assim. Nem tudo a gente vai entender e nem tudo Deus vai explicar pra gente. A gente só tem que confiar. Não é verdade, né? Igual o José jogou no poço. Mas eu sonhei que eu ia ser líder, vamos falar assim, em outras palavras, mas por que eu tô aqui no poço? E Deus explicou para ele, não. Depois ele foi para a casa de Potifar. Agora sim, estou administrando. Quando veio, vai para a cadeia. Ah, meu Deus do céu. Não estou entendendo nada. Estou com medo da oração do Everett. Só Deus. E não dá, se a gente tentar entender, a gente, né? Não vai. Exatamente. E você, Valéria, você teve alguma coisa esse ano? No processo também? Mas é gostoso, sabe? Ó, deixa eu falar assim para vocês, ó. As meninas, a Sarinha, a Letícia, vocês são novinhas ainda, Isabela, Camila, vocês são o Israel, vocês são tudo novinho ainda. Mas é legal quando a gente anota, sabe? Aqui que eu quero passar de ano. É uma meta. Quero passar de ano no terceiro bimestre. Aí vai sair de férias logo, né? Para encerrar logo. Eu quero. Vamos lá, não sei o que hoje em dia vocês querem. Bicicleta, na minha época eu queria bicicleta. Eu gostava muito de andar de bicicleta, gente. Muito mesmo, vocês não têm noção.
Outros é... O que você tem vontade, Sarinha? Passar de ano só? Só não, né? É sofrido, né, Sarinha? Vocês entram... Oi? Ô, burro! Nossa! Você também estuda cedo ou você estuda tarde? Cedo? Entra 7 horas, sai 12h30, não é? Que vocês saem? 12h45. Então, vocês moram de manhã na escola, né? Já sai com fome, né? Um lanche só. Não dá para nada. Não. Já sai querendo almoçar, já. Se pudesse, eu ia buscar vocês com a marmita, vocês certeza. Porque eu já ia estar desse jeito, assim. E não é fácil, não é verdade? Cada ano... Nossa. É. Vai diminuir? Isso é uma coisa boa? Tá ótimo, gente. Eu dormi 25 minutos a mais, assim, já ia ficar ótimo. Então, ganhar 25 minutos já cai o tempo, dá para tirar a mochila. Já dá para tirar a mochila, não é verdade? Já dá para a gente tirar a mochila. Então, gente, é interessante a gente sempre ter uma meta, essa meta mesmo de passar de ano. Vocês ainda não, o Rino que já está nessa fase de escolher a profissão. Né? Aí, quando for o ano, você já pensa, o que eu quero ser, o que o Senhor tem para mim, o que eu posso fazer. É interessante a gente ter essas coisas para a gente ter uns objetivos, assim, para a gente... que legal conseguir, igual a Vanessa falou. Se eu contar para vocês, eu não atingi nenhum. Esse ano, nenhum. Vai ficar para o ano que vem, entendeu? O mesmo papel. Eu vou trazer o papelzinho aqui no culto da virada, o mesmo papel, só vou passar limpo, porque ainda está tudo em processo, entendeu? Não sei nem se está dilatando o processo, se... Está gerando, entendeu? Pode ser que a minha gestação não seja de 12 meses, mas pode ser 24 meses, 36, eu não sei. Entendeu? Um Zé Coelho, né? Um atrás do outro. Mas a gente sempre vive no processo. Vocês são menorzinhos, vocês não percebem, porque é mais... Vamos falar assim, é um pouquinho mais leve, né, do que o nosso adulto. Por isso que a gente fala assim, como eu queria ser criança, como eu não queria ter nenhum problema, como eu queria só colocar minha marmita lá no micro-ondas e ela ficar pronta. Nossa, 3 minutos, não, menos de 3 minutos até, como eu queria, gente. Olha, minha marmita, acontece isso mesmo, mas eu tenho que fazer ela antes. Meu feijão tá lá para me cozinhar, porque se a gente colocar de molho antes de ontem para hoje, aí tem que ficar mais de molho, entendeu? Então, só amanhã para cozinhar feijão e fazer minhas marmitas. E já passou a fase que minha mãe fazia minha comida. Agora é eu que tenho que fazer. Entendeu? É uma fase, sim, desafiadora. Porque se eu não fizer, eu não como. Entendeu? Agora, se vocês não fizerem, vocês vão comer do mesmo jeito. Graças a Deus. Gente, aproveita essa fase, porque é uma fase gostosa. É que quando a gente está nessa fase, a gente quer crescer, não é verdade? Porque aí a gente quer crescer porque a gente quer ter 18 anos, para falar, mãe, estou saindo e pronto. E, né, assim, estou indo, Deus te abençoe, mãe. Não, ao contrário. Eu estou indo, eu quero ter minha liberdade, quero... Aí depois, na hora que você cresce, você vê assim, era tão bom eu ficar tranquilo em casa. Hoje eu pago para ficar dentro de casa. Se alguém me convida para sair, eu falo assim, quanto tempo? Eu faço cálculo, quanto tempo eu vou demorar para sair, para chegar. Será que até 9 horas eu estou em casa? Porque dá 8h28 eu já estou dormindo, tá? Vou contar para vocês. Meu relógio, ele registra a hora. Esses dias eu dormi, era 8h28. Acordei só no outro dia. Ai, que delícia, gente. Nossa, vocês não têm noção. E a vida da gente vai ser sempre esse processo, da gente ter uns objetivos, a gente correr atrás. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Primeiro, eu vou ler uma passagem que todo mundo já conhece. Se eu falar para vocês o nome, eu quero saber o que vocês lembram, o que vocês pensam. Eu vou falar o nome desse personagem. Davi. O que vocês lembram? Golias. Mais alguém? Salmos. Oi?
rei. Ó, Donai, nossa, ponto amanhã para você. Vou anotar lá na escolinha, lá, um ponto para você. O que mais que a gente lembra de Davi? De Salomão, que é o filho de Davi, o homem mais sábio do mundo. Fala, Donai. Pastor de ovelhas. Nossa, Clarinha, está soprando para ele? Ó, Donai, que orgulho. Esse é meu aluno, tá, gente? Ele faz escola bíblica, eu sou professora dele. Herbert, ó, que orgulho, viu? Belezinha. Nessa parte você não precisa contar, né? Que você conversa, né, Clarinha? Nosso aluno, né? Essa parte você não precisa contar para todo mundo que você conversa e a gente tem que chamar sua atenção. Vamos lá, então eu queria abrir com vocês em 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16. Isso, capítulo 16, a gente vai ler o versículo 7 em diante. Ó, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Todo mundo lembra dessa história, né? Não é verdade? Agora vamos pensar. Estava todo mundo reunido lá na casa para receber o profeta. Gente, quando a gente vai receber uma visita, tudo assim, né, um profeta indo, uma visita, vai estar todo mundo em casa reunido. Por que será que aí Davi não estava lá? Pensa bem, vamos falar assim, ele foi excluído. Será que Davi se sentiu menos importante? Mas ele obedeceu o pai dele, estando lá trabalhando, mas eu ficaria assim, mas por que meus irmãos estão lá e eu não estou? Por que eu estou trabalhando? Só eu, tudo eu nessa casa. Os irmãos mais velhos que sofrem, viu, gente? Isabela, você sofre? Tudo é você, né? Mais velho. Tudo é eu, né? Viu? Você não, Sarinha, você ainda... Você faz as coisas? Não? Você que faz? Ah, que belezinha. Nossa, eu sou a filha mais velha. Tudo é eu nessa casa, tudo é eu. Então, gente, pensa bem, todo mundo reunido e Davi não estava lá. Como é que será que... E Davi obedeceu. E o que Davi estava fazendo? Ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas. Mas aí, será que Davi não se sentiu assim, excluído? Como será que Davi deve ter se sentido ali? Ah, todo mundo reunido e eu não. Muitas vezes a gente acha que as coisas vão acontecer com outras pessoas, mas menos com a gente. Entendeu? E às vezes a gente coloca o objetivo assim, a gente acredita que Deus faz, a gente sabe que Deus faz. Ah, mas parece que comigo não vai acontecer. Sabe? Muitas vezes a gente se sente meio excluído, assim, mas
Deus vai me ver? Será que Deus me vê? Será que Deus está vendo ali eu colocando meus planos? Mas será que Deus, ele me enxerga? Sabe? Mas tem tanta gente, entendeu? Tem tantas pessoas, nossa, contando, que legal. Se fosse uma outra época, eu ia falar assim, nossa, aconteceu com todo mundo, menos comigo. E nada acontece comigo. Nada acontece comigo, ó céus. Mas aí é o Senhor que nos vê. Mas será que não sei quantos bilhões de pessoas no mundo, mas Deus me vê? Deus vê eu escrever no meu papelzinho lá os meus objetivos? Ou será que eu me sinto esquecida? Eu tenho fé que Deus abriu o mar. Eu sei que ali Davi derrubou o gigante, que Josué lutou, o sol parou. E eu sei de tudo isso, que o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, que o Senhor andou sobre as águas. Eu sei de tudo isso. Mas e eu? Será que isso vai acontecer comigo? Acho que acontece com todo mundo, mas menos comigo. Alguém já se sentiu assim alguma vez? Eu já. Todo mundo já se sentiu assim. Ah, mas aí eu vou colocar, para que eu vou colocar os objetivos? Porque não vai acontecer nada comigo. Sabe? Parece que a gente não tem aquela coisa assim, mas será que Deus vai me enxergar? Será que Deus vai me ver? Porque parece que ninguém vê a gente. Não é verdade? Parece que, lá, Davi, todo mundo reunido. Gente, imagina receber um profeta. Eu ia querer estar lá também, mas eu tenho que ficar trabalhando. Tá, não, tudo bem, eu vou obedecer. Davi foi uma pessoa obediente. Ele obedeceu, ele estava lá cuidando, assim. Você acha que, gente, que Davi não tinha alguma coisa? Ele queria estar participando. Será que é eu que sou escolhido? Não, mas ele estava lá. Ele escolheu, né, obedecer. E por mais que na Bíblia não fala se Davi sentiu isso, não. Eu estou aqui imaginando que se fosse eu no lugar de Davi, eu ia pegar umas ovelhinhas e ficar na porta da sala, assim, e espiando. Imagina, meus 7 irmãos, e aí eu nada, né? Imagina, eu ia querer. Eu ia querer saber o que está acontecendo. Se tivesse câmera em casa, igual a tia Josi tem, eu queria assistir, pelo menos. Deixa eu ver o que está acontecendo, né? Vai que eu sou chamada e eu não estou preparado para esse momento. Mas aí, muitas vezes, a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Que, para que eu vou sonhar? Para que eu vou ter um objetivo? Porque não vai acontecer. E, muitas vezes, igual a gente está falando dos processos, que a gente está no processo, a gente desiste. Porque a gente fala assim, eu não mereço, ou aparentemente a gente olha como o homem olha, né? E Deus não olha como o homem olha, mas com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Aí eu estou no meu momento de espera. Quem aqui, eu acho que eu já perguntei isso, mas quem que consegue esperar alguma coisa, levanta a mão. Nossa, quantas mãos levantadas. Nossa, é difícil esperar. É praticamente impossível, tá, gente? Mas a gente está no processo de aprender a esperar. Aí a gente fala assim, mas eu estou esperando, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Eu não posso esperar, eu tenho que fazer. Porque eu acho que Deus esqueceu de mim. Então, preciso dar uma ajudinha, né? Preciso mexer, assim, para Deus lembrar de mim lá. Gente, mas não é. Eu vi uma pregação que eu achei interessante. Porque a gente acha que esperar é a gente ficar à toa. Não é? Certo? A gente está esperando, a gente vai estar orando, a gente vai estar buscando e vivendo a vida. De outras maneiras. Igual a Vanessa, ela tinha o objetivo do carro. A Vanessa ia ficar só dentro de casa, não vou sair de ônibus, não vou... eu vou esperar o carro chegar primeiro para depois eu sair de casa. Não, ela continuou vivendo a vida dela, mas esperando em Deus que alguma coisa fosse acontecer, que Deus fosse dar oportunidade para ela. Mas ela não ficou dentro de casa, eu só vou sair agora quando eu tiver um carro. Não, não foi isso. Se Deus perguntar por que eu não estou indo na igreja, porque eu não tenho um carro. Imagina. Eu só vou quando o Senhor me der o carro. Porque imagina eu ir a pé de Uber ou de pegar uma carona. Não. E Deus, não é assim que Deus
trabalha com a gente. E quando você está num ponto de quem já pegou ônibus? Pegou não, né, gente? Quem já esperou o ônibus para subir em cima do ônibus? Quem já esperou ônibus? Quer dizer que você está esperando o ônibus? Quer dizer que você está à toa? Não. Está esperando. Mas você tem um objetivo, que é chegar no seu destino final. Mas você está esperando. Entendeu? Ali dá para você ler, às vezes fazer alguma coisa, mas você está esperando. Não tem o que a gente fazer ali, tem que esperar o ônibus chegar. Ainda ler certo para ver se o ônibus vai no lugar que você quer, né? Senão ainda pega o ônibus errado e vai para um caminho errado. Porque muitas vezes a gente afoba, né? Lê, nem olha. Antigamente, quando eu andava de ônibus, Santa Rosa via Varginha e via rodovia. E tinha diferença onde ia, entendeu? Aí se você não olhava esse detalhe, você ia parar no outro lado. Entendeu? Ou você pegava Rebojão via Piedade. Nossa, gente, era uma viagem. Era uma viagem. Nossa, peguei errado antes, porque eu não soube esperar. Eu quis adiantar o processo, aí ao invés de eu gastar 20 minutos, eu gastei 40. Né? Deu a volta no carro, dei a volta, conheci um outro lado da cidade. Porque eu não soube esperar da maneira correta. Então, Davi estava ali. Gente, o que Deus tem para a gente, por mais difícil que seja, não vai acontecer isso comigo. Está demorando. Deixa eu pegar o ônibus errado. Deixa eu pegar. Davi estava quietinho, ele obedecendo. Independente se ele estava ali pensando, por que eu não estou? Por que eu não fui escolhido? Será que eu fui rejeitado? Isso, independente do que estava passando, ele estava obedecendo. Ele estava esperando. E a espera dele era ele fazer o que estava no alcance dele. E quando Deus tem algo para a gente, Deus conhece o nosso coração, não importa. Passou todos os filhos de Jessé. Aí Deus fala para Samuel, eu não olho a aparência, eu não vejo como o homem vê. Tem mais algum filho? Pensa bem, eu já tinha desistido se fosse Samuel. Passou tanta gente. Imagina se eu ia perguntar se tinha mais alguém, que eu reuni a família toda, chamei, vem todo mundo, everybody together, vamos aqui, né, compartilhar da mesa, de repartir o pão. O irmão cantou um hino, né, na verdade, ali, tudo assim. Eu ia perguntar se ia ter mais gente. Eu não. Eu já ia embora. Falei, Deus, acho que eu entendi errado. Aí Samuel ainda pergunta para Jessé, tem mais algum filho? A Jessé, tem um que está lá no pasto trabalhando. Enquanto a gente trabalha, a gente está trabalhando, Deus vai abrindo as portas e Deus vai nos abençoando. Enquanto nós trabalhamos ali, a gente está trabalhando, seja assim, nas coisas naturais ou trabalhando para Deus, Deus ele está nos vendo. E a confiança é não saber o que vai acontecer, mas saber que vai acontecer. E muitas vezes Deus pode contar para a gente, explicar o que está acontecendo? Pode. Mas muitas vezes ele não vai explicar. O pai com a mãe, quando corrige, às vezes ele vai te explicar o porquê que está te corrigindo. Mas às vezes ele fala assim, agora não é o momento de eu te explicar, porque você não tem maturidade para saber isso. Tem coisa que o pai e a mãe não vai explicar para a gente, porque a gente não tem maturidade. Então, o não é o melhor. Ali naquele momento, que o pai e a mãe vai mais para frente, vai poder explicar, ótimo, sim. Mas a gente vai ter que obedecer. Pai e mãe, a gente é obrigado a obedecer, né? Né? Ou de castigo. Porque eu falo, mas por que não, mãe? Mas por que não? Não sei se acontece isso com vocês, Camilo. Não sei se você faz isso com sua mãe. Por que não, mãe? Mas por que não? Você faz isso, Camilo? Já fez isso? Já fez isso, Isabela? Já? Nossa, eu fiz muito, gente. Eu ficava muito de castigo. Mas por que não? Eu falava assim, mãe, mas não é resposta. Não é resposta. Eu quero que a senhora explique. Aí o que acontecia comigo? Ficava de castigo. Porque eu não quero. Nossa. É resposta padrão de todos os pais. Eu acho que eles fazem uma reunião, eles combinam, entendeu? Entre si, o que eles vão responder para nós. Porque eles respondem mesmo, por que não? Mas por quê? Porque eu não quero. Mas por que você não quer? Porque eu não. Porque eu sou seu pai. Falei, tá bom. Tem muitas vezes, eles vão conseguir explicar para a gente, mas muitas vezes a gente tem que confiar. Vai doer? Vai. Vai ficar com raiva? Vai. Você vai querer fazer, eu vou embora dessa casa.
eu vou embora. Ninguém me ama. Eu vou juntar minha mala e vou embora. Aí chega no portão de casa, já volto, né? Porque vai para onde? Vai para onde, meu querido? Não tem nem dinheiro para pegar Uber. Não dá nem para ir em nenhum lugar, né? Não tem como. Então, a gente tem que confiar. E a gente tem que entender. Se os nossos, na Bíblia fala, se os pais sendo mal, sabe, né, coisas boas aos filhos, imagina o Senhor. Então, muitas vezes, a gente não vai entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes, eu não entendi, eu estudei tanto para o vestibular, eu não passei. A gente não sabe o porquê. Eu fiz tanta coisa, eu dediquei tanto e não deu certo. Deus sabe. Então, a gente tem que confiar. E o que acontece? A gente fica revoltado, não fica? Porque a gente não quer. A gente não quer levar não. Eu já perguntei, quem é que gosta de levar não? Ouvir não. Nossa, muitas mãos levantadas. E não também é uma resposta saudável. Não também é uma resposta ótima. Por mais que a gente não entenda. Não tem como explicar, entendeu? Porque eu estou falando não. Entendeu? Então, a gente tem que confiar. E Davi, mesmo lá, ele foi chamado, porque Deus tem um plano, Deus tinha um plano e um propósito para ele. Ele estava no lugar certo, porque ele estava trabalhando. Ele estava em obediência ao pai dele. Ele não revoltou, pulou a janela e entrou lá no meio. Ele foi obediente. E o Senhor achou a Davi. Pensa bem, eu estou excluído, ninguém imagina, eu já fui eliminada, né? Vai ungir a rei, eu já fui o primeiro eliminado, então eu sei que eu não sou. Não, mas Deus foi e Deus, ele viu Davi. Davi estava esperando, quem sabe, não sei se Deus já tinha falado no coração dele como que era, ele estava trabalhando. Ele já tinha matado um urso, um leão, e ele estava, só Deus tinha visto, ele estava lá trabalhando. Estava, quem sabe, com a sua harpa. A gente não sabe, a Bíblia não dá detalhes disso. Mas ele estava trabalhando. Às vezes, lá no coraçãozinho dele tinha uma promessa, ele estava lá. Eu não estou participando, mas se Deus falou, Deus irá cumprir. E Davi foi chamado para participar daquela reunião que ele não estava, que ele estava excluído. E o Senhor ungiu a Davi, o Senhor escolheu a Davi como rei de Israel. E a gente vê a história de Davi. Davi foi ungido rei. E aí, no outro dia, ele já tomou o trono? Ele já subiu ao trono? Aí foi pro processo, né? Já foi difícil achar eu, que eu estava no meio do mato, cuidando das ovelhas. Já foi muito difícil achar eu. Aí, no outro dia, eu achei que eu já ia pôr a coroa, aquela roupa, e já ia estar lá no trono, bonito, já reinando, né? Agora eu não vou cuidar de ovelha, agora eu vou cuidar aqui do reino, com as minhas riquezas. Não, isso aconteceu, gente. No outro dia trabalhando de novo, normal. Aí vai indo, o que acontece? Saul fica com inveja de Davi, com raiva, e persegue Davi durante uns bons anos. Davi ainda teve que se preparar. Ainda teve que esperar, ele teve a oportunidade para matar Saul. O trono é meu, certo? Deus já me ungiu. Eu tive a oportunidade de matar Saul, porque depois dele é eu. Davi fez isso? Não. Davi sofreu na mão de Saul, sendo perseguido. Davi, olha, mas Deus já falou, já me ungiu, já me achou no meio do mato. Eu já fui ungido. E não aconteceu do jeito que eu achava que já fosse acontecer. Porque seria tão legal, imagina, pronto. Mas Davi passou por um processo. Até ele chegar ao que o Senhor chamou ele. O Senhor chamou. E o Senhor cumpriu. Não foi naquele momento, naquela hora. Mas o Senhor cumpriu. E Davi esteve debaixo da vontade do Senhor. Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ele pecou, ele não deu desculpa. O profeta Natan confrontou ele e Davi, ele se arrependeu. Ele pediu perdão para Deus, porque ele conhecia Deus. A gente só fala que a gente ama alguém quando a gente conhece. Então, ele reconheceu. Fico imaginando Davi com vergonha. Então, Davi, ele passou por muitos processos.
Ele passou por muita coisa até ele chegar no que Deus tinha de verdade para ele. Então, a gente ainda é novinho, né? A gente era novinho, mas vocês são novos. O que a gente fala para vocês hoje parece que não tem sentido. Sabe? Parece que não tem sentido, mas por que ainda, né? Estou nova ainda. Eu ainda não vou prestar vestibular, eu ainda não tenho objetivo disso. Eu só tenho objetivo de levantar, passar de ano e uma coisa ou outra. Só que o que vocês estão aprendendo hoje, igual a sementinha, ela está sendo plantada, ela vai ser regada. Quando vocês chegarem no momento de dar o fruto, vocês vão lembrar. Olha, eu aprendi isso. Então, agora eu vou pôr na prática aquilo que eu passei. Ah, o Senhor me enxerga, o Senhor me vê. Então, quando vocês estiverem num processo, que vocês lembrem que o Senhor vê vocês, que o Senhor ama vocês, que o Senhor está junto. Que não quer dizer que eu estou passando por dificuldade, que Deus não me ama, que Deus se esqueceu de mim, que Deus só olha para o outro, não olha para mim. Não. As dificuldades vão fazer parte de processos, vão fazer parte da nossa vida. Assim como fez na vida de Davi. Mesmo sendo rei, ele foi ungido a rei e ele sofreu. Não foi fácil para Davi. Você percebe? Gente, pensa bem. Davi foi jurado de morte. Saul queria matar ele de tudo quanto é jeito. Pensa bem. E aí Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele rasga um pedaço do manto de Saul. E mesmo rasgando um pedaço do manto, ele sentiu mal por ter feito isso. Depois ele fala, Saul, eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não fiz. Porque ele sabia que Saul, ele tinha sido escolhido por Deus, que ele não podia tocar na vida de Saul, que senão traria maldição para a vida dele, porque ainda não era o tempo dele subir. E quem sabe, nesse processo de guerra que Davi teve, as coisas que teve, o quanto Davi não amadureceu. Será que se Davi entrasse direto no trono, ele iria ser um homem segundo o coração de Deus? Então, muitas vezes a gente passa por processos para a gente ter maturidade de atingir aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes é sofrido porque a gente bate a cabeça, sabe? A gente pega o ônibus errado. Eu já fiz isso. Entendeu? Eu quis cortar o caminho. Abraão não quis cortar o caminho com Agar. Teve Ismael, depois teve que mandar embora o filho. Então, a gente tem que, se Deus prometeu, vai cumprir. Mas não é no nosso tempo, nem do nosso jeito. Aí que entra que a gente tem que confiar. Mas eu só confio em quem eu conheço. Se passar alguém aqui na rua e te der alguma coisa para você comer, você vai comer? Eu não vou comer, porque eu não conheço, eu não vou confiar. Eu não sei que procedência que tem. Mãe geralmente fala para nós, né? Para não pegar nada da mão de estranho. Na verdade, eu tinha muito isso, não pegar nada da mão de estranho. Gente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, porque a gente não confia. Mas quando você confia em alguém, você fica tranquilo. Ah, que delícia, foi bem feito. O bolo de banana que a Valéria faz, gente, é uma delícia, tá? Então, porque eu confio, eu conheço ela, eu sei, porque eu confio. Então, quando a gente tem essa maturidade, quando vocês vão crescer, vocês estão desenvolvendo um relacionamento com Deus, que Deus é uma pessoa, aí você vai entender que aquilo que Deus tem para você, independente do que aconteça, vai acontecer. Então, a gente tem que ter confiança, mas para ter confiança, é preciso confiar. E Deus, Ele enxerga nós, gente, por mais que parece que Deus enxerga, parece que a minha vida é como se Deus olhasse todo mundo ao redor, mas não me visse. Sabe quando a gente tem essa sensação? Parece. Sabe quando vai dividir, brincar de queimada? Eu sou o último a ser escolhido. Parece, sabe aquela coisa? A gente não sente um pouco rejeitado, assim? Será que eu sou tão ruim assim? Que ninguém quis me escolher ou para um outro jogo? Muitas vezes a gente não cresce com essa ideia. Dividiu a equipe, ninguém me chamou. Então, aí a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. A gente acha que a gente vai ser excluído, entendeu? Deus vai olhar, peraí, essa aqui não. Daqui para cá só, você não. Não, gente, Deus não olha como a gente. Deus não trabalha dessa forma. Ele enxerga onde a gente não enxerga. Ele vê onde a gente não vê. E o Senhor olha cada um de nós. Por isso que a gente tem que dedicar em oração a leitura da Bíblia. Quem aqui está lendo a Bíblia?
Oi? Você leu hoje? Tá ótimo. Não tem problema. Às vezes o pastor entrega no começo do ano e tem aquela pra gente, objetivo de ler a Bíblia toda. Mas eu não consigo seguir aquilo. Não tem problema, mas você está lendo? Isso que é o importante. Lógico que é legal você terminar antes. Meu objetivo é terminar antes, Israel, mas falhei. Esse ano eu falhei, não consegui. Mas que legal, ele conseguiu antes. Certeza que ele já está lendo de novo. Ótimo. Mas aí eu não consegui seguir aquele cronograma. Meu TDAH não deixou. Muitas vezes acontecia isso, eu me perdia. Agora, eu estou conseguindo. Mas aí, gente, não importa. O pastor dá aquilo lá para a gente ter um norte, sabe? Para a gente sair do lugar. Mas eu não consigo, mas eu não posso deixar de ler. Isso aqui, gente, é muito interessante, é muito legal. Então, toda vez que você lê um versículo, lê uma passagem, você aprende uma coisa diferente. Você aprende uma coisa nova. Sabe uma das coisas que eu aprendi muito lendo a Bíblia, Herbert? Sabe o que é? Eu aprendi um português bonito, porque eu acho muito legal o português da Bíblia. A concordância, tu, vós. Gente, sério, era muito legal. Então, na hora que eu ia ler alguma coisa na escola, eu já conseguia ter uma melhor leitura por causa da leitura da Bíblia. Ou escrever, sabe? Porque a Bíblia, até nisso, ajuda nós, entendeu? Então, a gente fica assim... Olha que legal, porque dependendo da linguagem, é uma leitura um pouco mais difícil, ou a minha linguagem de hoje é gostosa de ler e você vai desenvolvendo em cima daquilo. Então, a Bíblia ajuda a gente em absolutamente tudo. Então, a gente vai estar sempre trabalhando com processos. E nesse processo, a gente não pode esquecer de buscar conhecer a Deus. Então, para o ano de 2026, já falo 2025, já retroagi. No ano de 2026, na hora que... Não sei se você vai vir no culto da virada ou se não vai vir. O pastor dá o papelzinho e senta. Faz ali o seu objetivo. Mas eu não quero escrever no papel. Quer escrever no celular? Pode escrever, não tem problema. E depois chega no final do ano e você olha, eu consegui, deu certo. As minhas, igual eu falei para vocês, vai Ctrl+C, Ctrl+V para o ano que vem, que ainda não, entendeu? Não aconteceu. Sabe? Ainda não foi, Herbert. Ainda não foi esse ano que eu casei. Ainda não foi muitas coisas ainda que não aconteceram. Mas é porque Deus não me ama? Não, é porque eu estou no processo ainda. Acontece muita coisa. Talvez eu não tenha tanta maturidade ainda, tá? Mas que a gente é mais velha, às vezes a gente ainda não tem maturidade para receber o presentinho de Deus. Sabia? Porque às vezes o presente de Deus vira maldição, porque a gente não sabe ainda receber. A gente ainda é criança espiritualmente. Eu posso comer um bolo cru, tirar do forno antes da hora e comer? Posso? Posso. Mas é gostoso comer uma coisa crua assim? Não. Faz mal, ainda faz mal. Mas faz mal, porque está fora, da dor de barriga, é fora do tempo. Então, muitas vezes é um processo e a gente vai passar por aí. Então, a gente tem que esperar. Isso não quer dizer que Deus não nos ama. Isso quer dizer que Ele ama. Então, eu, com certeza, devo ter errado alguma prova esse ano. Deus deve ter olhado assim para mim. Não. Ele falou assim, não, ainda não. Não, você não tem maturidade ainda. Eu falei, meu Deus, eu não tenho maturidade. Não, você não tem. Entendeu? Então, a gente tem que confiar que na hora certa as coisas vão acontecer e saber. Gente, é muito difícil você querer uma coisa assim, ou precisar, e aí você confiar, porque você fez tudo que você pode fazer. A gente tem que fazer a nossa parte e confiar. Aí eu ainda estou no processo, tá, gente? Mas eu fico assim, oi, Deus. Sabe o que eu pedi há 5 minutos atrás? Você poderia me contar o próximo episódio da minha vida? Um trailer da minha vida? Deus vai falar assim, não. Aí entendeu? Meu objetivo, ano, na hora que virar o ano, joelhar e falar assim, Deus, revela o trailer da minha vida desse ano. Certeza, Deus vai falar assim, não. Por quê? Porque eu quero que você confie em mim. Eu quero que você consiga prosseguir confiando em mim. Porque vai ter coisas que eu vou te explicar, vai ter coisas que eu não vou te explicar, mas isso faz parte da sua crescimento, do seu crescimento, da sua maturidade. Entendeu? Porque podia passar no telão, assim, alguma coisa, né? Um trechinho, esse trailer, né? 2 minutinhos para saber qual caminho que eu devo ir.
Não. Não, gente, eu conto pra você que minha vida é só comercial. A minha vida ó, é só comercial, gente. Nossa. E não é comercial da margarina, que a margarina era família feliz, aquela coisa assim, não. O comercial meio assim, oh, Jesus amado. Eu vou passando pela prova, dando glória, sabe aquelas músicas? Glória a Deus. Essas horas eu tenho saudade de morar com a minha mãe, para ouvir esses corinhos. Entendeu? Porque, nossa, gente, não é fácil, sabe? Crescer assim, amadurecer, ter umas coisas e fazer parte de mudança. Muitas vezes eu falava assim, Deus, vinha muita coisa assim no meu coração de mudança. Eu achava que eu ia ter que mudar de cidade, né? E imagina, Deus, mudança, né? Gente, eu sou muito assim, ó. Deus, um exemplo. Deus falou mudança, pronto, eu tenho que ir para São Paulo. Deus, a mudança pode ser de várias coisas, mudança de emprego, mudança de igreja, não, o pastor chegou. Pode ser mudança de área ministerial, mudança de muita coisa. Mas a pessoa que já sofre antes, eu vou ter que mudar, vou ter que mudar de cidade. Não, gente, às vezes Deus vai falar alguma coisa, a gente tem que confiar. Aí eu falei assim, nossa, será que Deus quer que eu mude e tal? Mas eu entendi algumas coisas. Que Deus vai mudar muitas coisas que são necessárias. Muitas vezes Deus vai usar nós para fazer essa mudança. Deus vai usar as nossas vidas para fazer essa mudança. Gente, alguém aqui já mudou? Quem já mudou de casa? Vocês já mudaram? É legal mudar? Não? É legal? Você gostou de mudar? Olha que depois você me ensina, porque eu detestei mudar. Não sei, acho que... Olha que faz 6 anos que eu mudei, acho que eu estou tentando colocar minha casa em ordem até hoje. Isso porque eu moro sozinha, tá? Imagina. Gente, não é legal mudar. Não é possível. Vocês gostaram? Você gosta, pastora, de mudar? E já foi? Já... Aí, ó, viu? Eu queria, entendeu? Né? Oi? Vai ficar do lado, mas tinha que... Nossa, Deus. Então, Camila, você não passou por isso, viu? Você não teve que ir lá pegar, guardar, entendeu? Suas bonecas, seus brinquedos. Você não gostou de boneca? Agora, não. Agora, Jenny, agora eu sou... Agora eu sou grande, Jenny. Não é esse exemplo que você tem que dar. Eu ainda tenho boneca, tá? A neta da minha mãe tá lá guardada. Ela é desse tamanho. Tem umas bonecas assim, gente, antigamente, tá? Só tinha 2 fiozinhos assim na boneca. Não sei se você já... Bebezão. A minha chamava Bia. A neta da minha mãe tá lá guardada no guarda-roupa dela. Porque ela não desfez da Bia, tá? E vou contar pra vocês uma outra coisa. A minha banheira, de quando eu era pequenininha, minha mãe deu banho. Tem ela ainda! Se eu contar pra vocês não vão acreditar quem que usa ela. O cachorro. O cachorro usa ela ainda. E daí o edredom. Só que é do edredom do meu irmão. Pequenininho, assim. Sabe quem que usa? O cachorro também. Minha mãe... Nossa, gente, sério. Minha mãe é um patrimônio, assim, de guardar as coisas, assim. Entendeu? Que tem relíquias da vida. A banheiro, cheguei lá no banheiro. O que esses negócios estão fazendo aqui? Tinha umas rodinhas, assim, sabe? Coloridas, assim, sabe? Eu ficava assim com o dedinho, assim. Era bege a minha banheira, bege. Aí eu falei, mãe, mas o que esse negócio está fazendo aqui? O dia que eu vi a banheira, eu uso para dar banho no Joey. Gente, entendeu? Ainda existe essas coisas. Então, ó, não é fácil. Nada, se você pegar e desmontar. Você já mudou, Isabela? Você já teve que desmontar essas coisas? Teve que guardar, essa mãe mandar você guardar as coisas. E depois você vai procurar, você não acha. Onde que eu coloquei aquela coisa? Não é verdade? Mas é necessário para tudo. Para organizar de novo, muitas vezes jogar fora. Gente, sério, a próxima vez que eu for... se for mudar, assim, uma pessoa assim, que eu acho que ia ajudar muito era a Valéria, entendeu? Que ela gosta das coisas certinhas, assim, acho que ela ia resolver minha casa em 5 minutos, né, Herbert? Não ia? Não sei, tenho certeza. Eu devia ter chamado ela antes, entendeu? Mas tudo bem. Mas faz parte. E é necessário. Então, a gente pensa mudança de lugar, tudo assim, mas muitas vezes Deus quer usar a gente para mudanças aqui, onde a gente está. Para a gente influenciar. Para a gente chegar no objetivo que Deus quer.
Então, o Senhor, ele nos vê. Assim como ele achou Davi lá, escondidinho, e o Davi estava em obediência, Deus nos vê. Então, a gente tem que estar em obediência e buscando a conhecer o Senhor, dia após dia. Então, quando você colocar o objetivo ali, ora, entrega para Deus, faça a sua parte. O que você consegue fazer, você faz. O que você não consegue fazer, o que você faz? Chora. Não. Ora, confia em Deus. Não faz como eu, quer chorar, chorar, chorar. Ó céus. Acontece com todo mundo, mas menos comigo. Acontece com todo mundo, mas não chora, entendeu? Depois que vai entender, vai passar pelo processo. Vocês não precisam chorar, você já aprende já a confiar em Deus. Já corta esse caminho, tá? E a gente ora e a gente trabalha. E o Senhor vê. A gente não sabe quando, como as coisas vão acontecer, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo vai cooperar para o seu bem. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar e a gente tem que confiar que o Senhor nos vê. Não se sente excluído. Se você for excluído da queimada, ou de um trabalho em equipe, ou do vôlei, Deus não exclui você. Não leve isso para Deus como o homem vê. Deus vê diferente. Então, pega firme. O ano que vem ali também, pode começar amanhã também, pegando firme, tá, gente? Não precisa esperar o ano que vem. É que a gente tem costume de fazer os objetivos, né, para o próximo ano. E continue firme. Não desista. O segredo da nossa vida, da caminhada cristã, é a gente não desistir. É estar cansado e continuar. É não querer falar nada. É só chorar. Chora na presença de Deus. É continuar. Continue. Independente de qualquer coisa. A gente tem que continuar. A gente tem que perseverar. Esperar com o Senhor, pelo Senhor, em paciência. E porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E chorar faz parte também. Mas não tem não tem, a Vanessa é bem experiente, sabe assim. É cada um é de um jeito, né? Eu já sou mais difícil chorar, né? Mas quando choro também, Jesus amado. E a gente vai no processo, e a gente vai continuando. Engole o choro? Não, gente, põe para fora, mas vai. Você não quer ir para a escola, mas você vai chorando. Vai. Tem que ir chorando e vai. Então, na vida nossa, muitas vezes a gente vai ter que ir chorando. E é para a gente continuar, para a gente seguir, para a gente atingir aquilo que o Senhor deu para nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, crianças, aprendam, já guardem isso na memória, que na hora de você usar na prova, vocês já vão saber, entendeu? Vocês já vão saber certinho as dicas. Anota a dica do professor. Só que eu sou estagiária ainda, tá? O professor é o Everton, a Valéria, né? Eu não tenho ainda o diploma deles, tá? Superior. Então, mas vai, a gente aprende. Vocês não perdem por ouvir a palavra de Deus, ouvir os seus pais, vir na igreja, o que o pastor fala. Ah, mas eu sou tão criança, ainda não vou usar isso. Um dia vai, tá, gente? Eu já cheguei a pensar isso, entendeu? Falei assim, não vou usar isso, né? Agora é o que eu mais uso. Agora que eu, né, retrospectiva. Ai, meu Deus, aquele culto que falou isso. É o que mais a gente usa. Tá? Então, hoje nós encerramos. Gente, vamos de novo, que agora o pastor está ali, entendeu? Aí ele vai ver o que a gente fez, tá? Vou falar de novo, que é o nosso último culto hoje. Tá bom, gente? Vá. Gente, hoje, então, é o nosso último culto do ID Jovens do ano. Aí, ó, viu? Agora o pastor viu, tá? Mas o ano que vem eu conto com vocês, para a gente trabalhar junto, para a gente estar junto. Se você tem alguma ideia do que dá para a gente fazer, vamos compartilhar as ideias, vamos conversar e vamos trabalhar juntos, para a gente trazer mais pessoas para a igreja, para a gente estar mais próximo das pessoas, amiguinho. Eu fiquei sabendo, acho que a Letícia, não sei se é o Cê ou é a Isabela, que tem a irmã de uma amiga minha, veio na igreja uma vez com uma de vocês duas. Ela estuda lá na fundação. Mas acho que já faz um tempinho. Não sei se é Lara o nome dela, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas ela já veio aqui na igreja. Eu não sei o nome. Hã? Mas porque a gente passou um dia que elas falaram que tinham vindo uma vez, mas já faz um tempo com vocês. Então, olha que legal.
Às vezes a gente convida, a gente acha que não vai fazer diferença na vida da pessoa e faz, viu? Por isso que, sim, se tiver amiguinha, igual você, Sarinha, mesmo, traz mesmo, convida para participar, vem para a escolinha bíblica aqui com a gente, traz para o culto e a gente vê que faz diferença, porque eu achei legal, essa amiga minha passou e falou assim, minha irmã, eu já vim trazer minha irmã aqui uma vez, só que ela não lembrava certinho quem que foi, mas eu achei interessante. O caramelo também, viu? Ainda não tem a sessão para o caramelo, mas ele quer participar. Gente, então, é isso. Que o Senhor nos abençoe. O ano que vem nós estamos firmes. Tá? Amanhã tem escola bíblica ainda não encerrou a escola bíblica. Então, todo mundo firme que amanhã, tá bom? E que o Senhor nos abençoe, que nós temos os objetivos, claro, os objetivos material, que a gente tem de sonhos, mas o maior objetivo é igual a Vanessa falou, que ela teve ali, é o espiritual, para a gente crescer na presença de Deus, para a gente crescer em conhecer ao Senhor, que a gente possa fazer a leitura bíblica, que a gente possa estar orando, ouvindo uma música, uma pregação, estando aqui na casa de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, então, para a gente encerrar? Gente, não é 15 para as 10, não, tá? Aquele relógio está parado, então vocês ficam tranquilos. Estamos na hora certa. Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Senhor, aqui, Senhor, nosso último culto de jovens desse ano. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece cada sonho. O Senhor conhece cada luta, cada dificuldade. Senhor, que o Senhor possa, Pai, vir ser dar vitória. Que o Senhor possa nos ajudar nos processos que nós passamos. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, nas dificuldades, naquelas coisas, Senhor, que só o Senhor sabe. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa mesmo firmar os nossos pés. Que nós possamos estar firmes, Pai, na Tua palavra. Que nós possamos caminhar, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, mesmo estando difícil, que o Senhor possa mesmo segurar em nossas mãos. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a nos sentir amados por Ti. Pai querido, Pai amado, que a nossa identidade em Ti, Pai, seja firmada, porque nós somos escolhidos, nós somos amados, o Senhor nos amou, o Senhor entregou o Teu Filho para morrer no nosso lugar. Pai querido, Pai amado, Senhor, não deixe, Senhor, que o inimigo tire, Senhor, a nossa identidade, Senhor, que Ele atrapalhe a nossa identidade. Senhor, que nós possamos fazer a diferença por onde nós estivermos, na vida de cada pessoa. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um. Senhor, e que no ano que vem, que nós possamos trazer outras pessoas, que outras vidas possam te conhecer através das nossas vidas, através do nosso testemunho. Senhor, nós já te agradecemos, Senhor, já te entregamos o nosso ano de 2026. Que o Senhor seja mesmo, Pai, o dono dele, que o Senhor esteja no controle, que seja um ano, Senhor, abençoado, que seja um ano, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer sobre as nossas vidas. Jesus. Amém. Vamos tirar a última foto. Isabela Camila, como é que a gente fala? Nós era duro nosso coração. Foi então que ouvimos Tua voz nos guiando em nova direção. Cordeiro por
nós damos, pois nos